programa está de volta conversando sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente com a doutora Jane Haddad e com o doutor Márcio Oliveira. Doutor Márcio, qual a sua avaliação sobre essas 2 décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, primeiramente é uma avaliação muito positiva, né? Tendo em vista a mudança de paradigmas que o Estatuto da Criança e do Adolescente representou para a sociedade brasileira. Nós viemos de um século XX em que, ao longo de todo ele, nós tivemos legislações que tratavam crianças e adolescentes e se referiam a crianças e adolescentes como menores, né? A chamada legislação minorista, guiada por uma doutrina chamada doutrina da situação irregular, e que limitava o seu leque de abrangência a meninos e meninas pobres, muitas vezes mencionados na legislação como desvalidos ou delinquentes, geralmente abandonados, e que, no mais das vezes, o atendimento que recebiam era um atendimento apartado da família. Então, nós tivemos uma política minorista ao longo do século XX, imposta pelo Estado, né, que tirava essas crianças das ruas, esses meninos das ruas, sem fazer distinção entre adolescentes e crianças que praticavam infrações penais e adolescentes e crianças que estavam mesmo em situação de abandono, vivendo como indigentes pelas ruas, né, os chamados meninos de rua, né. Todos eles recebiam o mesmo tratamento, e era um tratamento altamente arbitrário, muito pouco elaborado, muito pouco cuidadoso e consistia basicamente em encaminhar para instituições esses meninos. Então, nós tivemos, a partir da década de 40, um serviço do Ministério da Justiça denominado Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, cujas instituições ficaram conhecidas como sucursais do inferno, para a gente ter uma ideia, né, de como é que elas deveriam ser boas, né? Nos anos 60, depois de muitas críticas, se resolveu mudar essa política, mas na verdade o que mudou foi apenas o nome dela, ela passou a se chamar Política Nacional de Bem-Estar do Menor, cujos braços eram as FEBEMs, e os braços estaduais eram as FUNABEMs, e que se baseava nas FEBEMs, que também eram instituições para o acolhimento de crianças e adolescentes que eles chamavam em situação irregular, e o juiz de menores tinha plenos poderes para recolher essas crianças das ruas, através dos comissários de menores, e encaminhar para as FEBEMs. Nós avançamos, então, para a década de 80, né, passamos por um período todo de governo militar, tivemos a abertura democrática nos anos 80, a Assembleia Nacional Constituinte, e tudo isso junto com um grande movimento no mundo inteiro de rediscussão de direitos humanos, de aprimoramento da normativa internacional que trata de direitos humanos, e a discussão da Constituição e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente veio no bojo desse contexto todo. Tanto é que o Estatuto veio a ser aprovado antes mesmo do Brasil ratificar a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, né? E já trazendo toda a sua concepção para a nossa legislação. Foi considerada uma lei super avançada na época, foi copiada por vários países da América Latina, uma lei muito elogiada, e que mudou completamente o paradigma, né? Aquelas crianças antes tratadas como crianças em situação irregular e que eram foco da legislação minorista, ficou para trás. A partir do Estatuto, nós vamos tratar da criança integralmente. A doutrina nova é a doutrina da proteção integral. É uma legislação para todas as crianças. Todas elas, não apenas as pobres, não apenas as abandonadas, não apenas os que estão praticando infrações penais, mas todas as crianças são contempladas e protegidas por essa legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E veio reconhecer, por exemplo, para adolescentes em conflito com a lei penal, que praticam infrações penais, reconhecer garantias que sempre tinham sido reconhecidas aos adultos e que para eles não eram reconhecidas, como o devido processo legal, né, o direito de ter um advogado, de se defender de uma acusação de ter praticado um roubo, de ter praticado um furto, né, ou algum ato qualquer. Fez uma distinção muito clara entre criança e adolescente, estabelecendo a criança como uma pessoa até 12 anos, adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Definiu que a criança não responde por atos análogos a crimes e contravenções penais, a criança ela não responde, mas a partir dos 12 anos de idade já responde.
Ou seja, o Brasil tem uma responsabilidade penal a partir dos 12 anos de idade na prática, porque a partir dos 12 anos já se pode ser processado por qualquer fato que corresponda a um crime previsto no Código Penal. Inclusive, pode ser privado de liberdade por até 3 anos nos casos mais graves. Entendi. Mas antes a gente procura as medidas mais tranquilas, né? Trouxe o Conselho Tutelar, que é um mecanismo maravilhoso, né, que obriga todo o município a ter um órgão colegiado, composto por pelo menos 5 integrantes, escolhidos pela própria comunidade, para zelar pelos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Houve um grande avanço. Houve avanços institucionais muito grandes, Entendi. houve toda com a evolução, né, a liberdade de expressão, com a evolução dos meios de comunicação, né, agora com a internet, enfim, com tudo isso. A sociedade passou a se apropriar muito mais desses valores, desses princípios. Pois né? Nesse campo da sociedade, nós temos uma evolução do direito, quer dizer, certamente o Estatuto também precisa se aprimorar, evidentemente, mas e a família? Como é que ela pode agir nessa proteção do direito da criança e do adolescente que veio, vamos dizer assim, se aprimorando ao longo das décadas, como explicou o doutor Márcio? E como a família brasileira está agindo em relação a isso? Eu acho muito interessante porque, assim, eu acredito que muitas famílias hoje, principalmente das camadas mais pobres e tudo, elas estão conhecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje. Eu tenho um trabalho que eu fiz uma época no município e eu achei muito interessante a interlocução do Conselho Tutelar com as famílias. Então, eles usam o espaço da comunidade cedido pela igreja, onde eles estudam os direitos e os deveres juntamente com o Conselho Tutelar. Isso eu acredito que, assim, empoderar a família também disso. Não é? E levar conhecimento, não é? Exatamente, levar e numa linguagem clara para eles. Entendi. Não é? As necessidades básicas, porque o que acontece? Quando a gente fala de uma sociedade em que tem os mínimos recursos, ok. Agora, quando a gente vê ali aquelas pessoas à margem da sociedade, falar de direitos e deveres tem que ser muito prático. Porque começa que os próprios direitos delas são negados. Entendi. A saúde, a alimentação, a educação tem muito que caminhar. A gente não pode negar o tanto que caminhou. Mas o que acontece? É caminhar nessa questão humana mesmo. Entendi. E qual o papel do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar ele é definido, né, no Estatuto como o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, ele tem uma função, na verdade, que absorve muito do papel do antigo juiz de menores, porque o Conselho Tutelar ele tem poder de polícia, no sentido de que ele pode fazer autuações, ele pode aplicar medidas aos pais responsáveis, pode aplicar medidas protetivas às crianças e adolescentes que estejam fora da escola, que estejam precisando... Ele tem esse papel pedagógico? Tem também esse papel de orientação, mas tem uma função, um lugar de autoridade. O Conselho Tutelar requisita atendimento, significa que não pode ser negado. Então, uma criança não pode ser negada uma vaga na escola, requisitada pelo Conselho Tutelar. Não pode ser negado um atendimento num posto de saúde, requisitado pelo Conselho Tutelar. Não pode ser negado a inclusão da família em um programa social, requisitado pelo Conselho Tutelar. Então, passa a ser uma força muito grande dentro de cada cidade, de cada município, e especialmente nos municípios de pequeno e médio porte, né, é um fiscal 24 horas dos direitos de crianças e adolescentes. Pena que os conselhos tutelares até hoje não tenham sido ainda devidamente reconhecidos, não sejam devidamente estruturados. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda tem muito que melhorar. Eles não têm ainda equipes técnicas de apoio, precisaria ter uma equipe à disposição do Conselho Tutelar, com multiprofissional, com psicólogos, com assistentes sociais, que pudesse dar suporte. Alguns municípios têm, outros não, porque é uma responsabilidade do município manter. Né? Entendi. Mas realmente o Conselho Tutelar um mecanismo que deve ser fortalecido, deve ser sempre prestigiado, né? Os conselheiros cada vez mais capacitados e cada vez mais inseridos dentro de suas comunidades, porque é realmente fantástico. Doutor Márcio, o senhor disse que há possibilidade de punição para o menor a partir da determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós estamos passando por um momento no Brasil, com o aumento da violência, em que várias pessoas estão pretendendo a redução da maioridade penal.
Eu gostaria, nós não temos muito tempo, o programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião e depois da doutora Jane, e depois nós vamos terminar o programa, que não temos muito tempo. Eu vejo isso com muita tristeza, na verdade, né? Eu não acredito que hoje nós estejamos tendo no Brasil uma violência maior do que há 15, 20 anos atrás. Eu não consigo perceber isso, né? Eu sou promotor de justiça há mais de 20 anos, especializado na área de infância e juventude há mais de 20 anos. Lido com isso diariamente há mais de 20 anos e eu não consigo enxergar esse agravamento, né? Muito pelo contrário, eu acho que a situação está estável há muito tempo, né? E eu não consigo enxergar o porquê desse terrorismo todo e muito menos dessa demonização dos adolescentes, né? Hoje eleitos como bodes expiatórios da violência que acontece no Brasil. Eu acho isso um absurdo, né? Quando a gente sabe que no Brasil os homicídios, por exemplo, de cada 100 homicídios, menos de 10 são apurados, autoria. Não se apura, mais de 90 ficam sem apuração, né? Centenas de milhares de mandados de prisão de adultos condenados pela justiça e que continuam soltos por aí. Uma legislação em que o adulto, quando é processado criminalmente, se ele tiver um bom advogado, ele consegue protelar esse processo por anos a fio até ver a prescrição desse processo, ou seja, a perda da possibilidade do Estado aplicar a punição. Então, eu acho que nós temos vários outros debates muito mais importantes que antecedem a essa questão do adolescente dever ou não responder criminalmente. Entendi. Objetivamente falando, a garantia de não ser processado criminalmente antes dos 18 anos está na Constituição Federal, no artigo 228. Ela é uma garantia fundamental de toda pessoa de não responder criminalmente antes dos 18 anos de idade. Isso está na Constituição Federal porque a imensa maioria dos países do mundo, atendendo a critérios científicos, aceita que, antes dos 18 anos de idade, o ser humano não está completamente formado no aspecto biopsíquico, emocionalmente, psicologicamente falando, não está maduro ainda. Tanto é que a capacidade civil só vem a partir dos 18 anos de idade. Ninguém assina um contrato sozinho aos 17 anos de idade. E convenhamos, nenhum pai vai querer deixar uma filha sair de casa com 16 anos de idade para viver por conta própria e sabe-se lá como, né? Então, não se pode achar que aos 16, 17 anos de idade, a pessoa pode responder plenamente por todos os seus atos, porque não pode. Entendi. Para fechar o programa, qual a sua opinião rápida sobre o tema? Eu acredito que há um retrocesso, né, voltar para essa discussão, mas a gente não pode também maquiar essa realidade que está aí. Hoje a gente tem muito mais acesso, até devido às informações, às tecnologias, mas a questão eu gosto muito de voltar o olhar para a educação, principalmente na primeira infância. E quanto à educação dos adolescentes, a questão eles têm que querer e ver sentido em ir para a escola. Falta sentido de vida para esses adolescentes, independente da classe, né? Então, eu acho que trabalhar muito nessa questão do sentido de vida, sentido das escolhas. Entendi. E, principalmente, que eles queiram crescer. Que eles queiram crescer, é isso aí. Agradeço aos senhores a participação, Obrigada. Foi muito importante. Eu acho que a nossa conclusão é que evoluímos muito, mas precisamos evoluir muito mais. Até o próximo programa Conversando Direito. Obrigada.